A Vindi é uma empresa que nasceu em 2013 com o intuito de digitalizar o PIB do Brasil. Nossa missão é uma missão dura, difícil, e por isso a gente preserva muito a nossa cultura aqui. Faz parte da nossa cultura se divertir no trabalho também, que é muito importante. E uma das características da Vindi é trabalhar com pessoa que você admira, né? A gente trabalha com pessoas que a gente admira, e isso torna o nosso trabalho mais fácil porque a gente está num setor muito competitivo. Uma das coisas que eu mais me orgulho de estar aqui e construir essa empresa é assistir as histórias das carreiras que são construídas dentro da Vindi, e essas histórias acabam se confundindo com a própria história da empresa. Eu tenho muito orgulho das pessoas que estão aqui e que passaram por aqui. Esse ambiente alegre, leve que a gente constrói, mesmo estando num mercado competitivo, ele tem um impacto muito importante que faz as pessoas serem protagonistas das próprias carreiras aqui dentro. É por isso que a gente dá muita importância para a visão, nossa missão, e por isso que a gente tem valores muito bem estabelecidos. Olá, eu sou Fernanda, sou Head de Pessoas na Vindi. Hoje eu vim te contar um pouco como que o time de cultura e pessoas trabalha por aqui. A nossa cultura é muito sólida. Vivemos os nossos valores todos os dias, em todos os nossos processos, desde a atração até a retenção dos nossos talentos. Aqui você vai encontrar um ambiente extremamente colaborativo, ético e transparente, onde promovemos a criatividade e a autonomia. Buscamos evoluir todo dia no tema diversidade e inclusão. Os nossos vindianos são respeitados e valorizados na sua integralidade. E é assim que vivemos a nossa missão de digitalizar o PIB do Brasil. Se você se interessou e também quer se tornar um vindiano, acesse a nossa página de carreiras e nos acompanhe em nossas redes sociais. Por lá, contamos todas as novidades. Um beijo! Gomex, estamos no ar, mano. Eu tô te ouvindo, você tá no mudo. Como sempre, né? É a frase mais dita da pandemia, né? O tempo inteiro. Eu fiz uma lição de casa dessa vez e eu acho que eu consegui não deixar o pessoal no mudo lá. O Donossauro já tá aqui, mano. Que orgulho, mano. O Du, primeiro cara que eu segui de Python lá pra aprender as coisas. O pessoal da live ali, se puder confirmar para mim se está saindo o áudio bem, principalmente se está ouvindo o Gomex daqui. O pessoal está ouvindo bem? Pode confirmar para mim? Alguém? Sempre rola. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Olha, meu áudio está beleza. Ouvindo tudo. Beleza, estão ouvindo bem. Cara, deixa eu só começar aqui a gravação, porque isso aqui depois, aqui na Vindi, fica uma gravação interna na nossa intranet. Então eu mantenho isso gravado, beleza? Então, beleza. Suave, já está gravando aqui para a Vindi. Cara, deixa eu explicar aqui um pouco do que é o Love Code. O pessoal que estava acompanhando a live aí já viu ali um videozinho da Vindi, falando da cultura da Vindi, então eu não vou ficar me estendendo um pouco mais. Quem quiser conhecer um pouco mais da Vindi, tem lá o vindi.com.br, mas a gente não deixa nada a desejar para quem quer recorrência, sistema de pagamento, integrar com qualquer sistema aí, corre lá que não é porque eu trabalho aqui não, o bagulho é doido, funciona bem. O Love Code, cara, é um espaço da Vindi, os desenvolvedores da Vindi, para trocar ideias, falar de código, falar de amenidades, jogar um Gat quando necessário também, por que não, é sexta-feira. E a gente tem ocupado esse espaço convidando pessoas que nem você para participar, trazer conteúdo, e a gente devolve isso para a comunidade. Joga lá, tá na minha Twitch pessoal, não tá na Twitch da Vindi, por isso que é algo que a gente está criando de fato para a comunidade. É a Vindi porque é no espaço, no horário de trabalho que eu tô na Vindi, então tá jogando lá pra Vindi. Cara, primeiramente, obrigado por você aceitar vir aqui trocar ideia com a gente. Uma porrada de gente da Linux Tip já aceitou e tá colaborando aqui com o espaço. Bastante feliz disso estar acontecendo. Mas explica aí, pode ser que tem uma galera que ainda não sabe o que você faz, quem você é, do lugar bonito que você mora. Explica aí quem você é no dia a dia, fala um pouco de você. Então, meu nome é Rafael Gomes, né? Mas meu apelido por aí é conhecido como Gomex, né? Nas redes sociais. E hoje eu estou como Tech Lead do time de Platform Engineer da DNS Filter. É uma empresa que entrega segurança de acesso à internet na camada de DNS, né? E
Eu, sei lá, eu tenho 13. Eu sempre esqueço, depois de um tempo, quando passa de 10 anos, você esquece a quantidade, né? Eu tenho que atualizar, inclusive, pegar minha carteira de trabalho e atualizar, mas eu tenho uns 14 anos, 14, 15 anos de experiência na área de TI. Desses aí, 6, 7 são na área de automação, né? Na automação de infraestrutura, com a cultura DevOps e afins, né? Eu também sou Docker Captain, sou HashiCorp Ambassador e sou membro do Core Team do DevOps Days. O DevOps Days, para quem não conhece, é o evento que cunhou o termo DevOps no mundo, né? Então, inclusive, vai rolar vários eventos. Se você não conhece DevOps Days, entra no site devopsdays.org, você vai ver vários eventos que vai acontecer em Aracaju, vai acontecer em Juiz de Fora, vai acontecer no Rio de Janeiro, vai acontecer aqui em Salvador. É um evento super massa, como esse aqui, de comunidade para comunidade, sem fins lucrativos, mas focado para melhorar mesmo o conhecimento técnico das pessoas. Cara, É isso. já uma cobrança aqui. Por que o DevOps Day não rola em São Paulo? Não rola. Não rolou esses últimos anos por causa da pandemia, né? E a pandemia, querendo ou não, em São Paulo, bateu mais forte do que nos outros lugares, né? Então, mas eu acho que esse ano vai acontecer em São Paulo, vai voltar a acontecer em São Paulo, né? Eu estava conversando com o pessoal, parece que vai, e aí, inclusive, se, né, mais pessoas quiserem ajudar na organização, poderia ser uma também. Eu acho que esse ano vai acontecer sim, vou até falar com o pessoal lá, vai rolar esse ano em São Paulo. Eu pretendo ir. Ano passado eu fui para todos os Volta Days, porque não tiveram muitos, aí eu consegui para todos, né? Esse ano eu já falhei no primeiro, rolou em Goiânia, não pude ir, mas eu pretendo ir para todos que eu puder. E o São Paulo é um deles. Não, cara, a proposta que você trouxe para a gente trocar ideia seria para a gente falar sobre como entregar infra no pipeline, beleza? Eu vou pedir para que você dá um passo antes. Tem uma galera nova que acompanha e quer entender. O pessoal ali, no máximo, ali começa a entender deploy, subir no dia a dia, tal, uma pequena automação. Explica, faz um overview ali de como que era uns anos atrás, como que a gente foi evoluindo e que ponto nós estamos agora. Não vou nem falar de evolução, opções que nós temos agora. Não, com certeza, assim, vamos pensar, porque eu não sei de fato o nível de quem está aqui, mas tem que pensar que o mundo, né, da TI, né, na parte de desenvolvimento de produtos, de software, digitais, a gente tem dois mundos ali, né, que gravitavam separados antigamente, né, que é o software, que é o código mesmo, que é o que a maioria das pessoas hoje fazem, que os desenvolvedores de software fazem, que é aquele código, né, o código-fonte. Só que esse software, ele precisa rodar em algum lugar. E esse lugar é a infraestrutura, que é o servidor, a máquina, né? Inclusive, o pessoal brinca que é o que um você xinga e o outro você chuta, né? Então, a infraestrutura é essa parte mais dura, né? Onde as coisas rodam, né? Que é o time que eu sempre trabalhei, que eu historicamente trabalhei a vida toda, né? E chegou um determinado momento ali da carreira da galera de infra que deu um shift, né? Que a gente se aproximou do time de desenvolvimento, por quê? Por conta da cultura DevOps. A cultura DevOps nos aproximou, né? Fazendo o quê? Trazendo todo o arcabouço de desenvolvimento de software para a infra. A primeira pessoa lá no passado teve uma ideia de fazer com que a infra pudesse ser controlada via software. Isso mudou a nossa carreira, mudou o mercado, mudou tudo. Possibilitou um monte de coisa. Inclusive, eu fiz uma postagem outro dia, que rolou até bastante comentários e tal, que, na minha opinião, sem automação de infraestrutura, microserviços não seria possível, saca? Não seria possível, que eu falo, não seria tão comum ter lugares com microserviços, por causa da automação de software, né? Automação de infraestrutura. Então, a automação de infraestrutura é a possibilidade de você escrever um código e esse código ser lido por um software, e esse software conecta na infraestrutura, nas APIs de infraestrutura, e criam as coisas. O que isso quer dizer na prática? Vamos dizer que você é um desenvolvedor ou desenvolvedora que está lá fazendo um web server, um software qualquer, e aí você precisa colocar ele em algum lugar. Você vai escrever um outro código, um outro arquivo, e nesse arquivo você vai dizer, eu quero uma máquina com 2 GB de RAM, com 4 GB de RAM, 16 GB de RAM, eu quero 5 vezes CPU, 200 GB de memória, e eu quero que ela tenha essa configuração, essa e essa. Você diz isso no arquivo, né? E aí você passa para um binário, para um outro software, que nem no software, que nem o seu código de software, né? Você escreve em uma linguagem Python, você vai ter o binário do Python que vai ler isso e vai fazer o que você quer. O infraestrutura como código é a mesma coisa. Você vai escrever um arquivo, o software vai ler e ele vai fazer para você. Só que com a diferença de, em vez de ele exibir coisas que normalmente o software faz, no nosso caso, o binário vai na infraestrutura, conecta nela, ou seja, essa infraestrutura precisa estar preparada para receber IAC, e nem as antigas não estavam. A gente melhorou muito com o passar do tempo.
E aí esse binário conecta nessa infraestrutura e cria o que você pediu. Então, o que é que isso faz na prática? O que é que isso muda? Né? Isso muda que você agora, a pessoa que desenvolve, tem muito mais controle da infraestrutura, né? Com seus ônus e com seus bônus e seus ônus, né? Você diria que, de fato, a pessoa que desenvolve deveria estar preocupada com essa questão de infraestrutura, ou foi essa a natureza da gente separar lá no passado o que era a galera de SRE, depois o pessoal de desenvolvimento, depois criar uma cultura DevOps? O que aconteceu? Não foi tão bonito assim. Não foi. No passado tinha um muro, né? Que a gente não se conversava, não interagia, não se comunicava, não havia nada, né? A gente nem sabia da existência das pessoas, era um time completamente à parte, às vezes era uma empresa à parte, né? Só que hoje a gente tem uma comunicação melhor. E aí, para responder a sua pergunta, você acha que as pessoas que desenvolvem precisam entender um pouco disso? Eu acho que sim, precisam. Assim como o contrário também. O time de infraestrutura precisa entender o processo de desenvolvimento, precisa codar de verdade. Eu não estou falando que a pessoa é virar um desenvolvedor ou desenvolvedora. Eu estou dizendo que a pessoa precisa entender, pelo menos, e saber como isso funciona. E saber codar um pouquinho. Eu costumo dizer que eu acho que toda pessoa de infraestrutura que está na área de automação precisa ser, pelo menos, um dev medíocre. Medíocre que eu falo médio, né? Precisa ser um dev médio, um dev iniciante, um que entenda como é que funciona o processo de desenvolvimento. E o contrário também. Por quê? Porque a gente está agora, não sei se vocês estão percebendo, acompanhando as conversas que a gente tem feito na internet e tudo mais, que existe um conceito novo agora. Logo no começo, aí tinha o DevOps, né? DevOps Engineer. Aí depois a gente teve o SRE, aí depois teve um grande debate, como é que funciona, se o SRE e o DevOps é um sysadmin de estimação do Dev ou não, e por aí vai. Só que hoje a gente está caminhando, alguns lugares já tem, a empresa que eu trabalho já tem, e outras estão implementando também, que é a ideia de plataforma. Engenheiro de plataforma. O que é isso? Isso não tem nada a ver com tirar petróleo, tá, gente? Não tem nada a ver. Quem mora no Rio aí... O Jeff veio aqui e comentou bastante. A gente tem uma live aqui na Twitch e também está no YouTube. Dá para o pessoal acompanhar e tirar bastante dúvida, mas continua aí. Exato. Aí o que a plataforma nos coloca agora? A plataforma nos coloca agora com uma distinção de responsabilidades muito claras, né? A gente continua tendo uma comunicação ampla, a gente continua tendo uma integração perfeita, uma integração ideal, pelo menos a possibilidade de que isso aconteça, pelo menos no campo das ideias, né? Mas agora, com a ideia de plataforma, está mais claro, porque antigamente estava meio turvo, né? Tipo assim, já que o time de desenvolvimento pode mexer em infraestrutura, e o que o time de infraestrutura vai fazer? Vai apoiar? O que ele toma conta? O que essa pessoa faz? Tinha uma zona cinza ali no meio do caminho. Quem é que toma conta do pipeline? O time de infra ou o time de dev? Mas o time de dev é que entende o que é que precisa ser feito no pipeline. Por que o time de infra tem que fazer? Então, tinha uma certa zona cinza ali. A gente está caminhando para a plataforma, que é o quê? O time de plataforma, ele toma conta da plataforma. E o que é a plataforma? A plataforma é o lugar onde você sobe o seu código, né? E aí a ideia de plataforma é que você crie produtos de infraestrutura, que é o que eu vou falar aqui, que é a minha ideia de a gente trocar uma ideia melhor hoje, né? Que você entregue produtos de infraestrutura, né? Que possa ser consumido pelo time de desenvolvimento. Aí eu vou falar aqui time de produto é melhor. Quando eu falar time de produto, pessoal, imagine que eu estou falando de desenvolvimento, QA, PO, PM, BA, tudo a ver, tudo que está ali no time, que mexe com o Scrum, com o Kanban no dia a dia para entregar os produtos de software. Então, o time de produto agora, ele passa a ser responsável. E quando eu falo ser responsável, não quer dizer que ele não vai ter apoio do outro time, mas nesse modelo que eu estou falando, tá? Ele passa a ser responsável pelo uso da plataforma. Tá? O time de produto passa a ser responsável pelo uso da plataforma. Então, o time de infraestrutura, que agora é o time de plataforma, ele toma conta dessa plataforma e ele também atua como uma espécie de consultor interno. Então, se você vai usar a plataforma e você não sabe usar, pense no time de plataforma como se fosse a AWS. Tá? A AWS oferece tudo para você, inclusive o suporte também, se você quiser. Quando você sobe uma máquina e instala um Apache lá dentro e dá um problema no seu Apache, a AWS vai olhar a sua Apache e vai lhe ajudar? Não. Você que é responsável por usar a plataforma que eles estão oferecendo. Pense no time de plataforma como se fosse uma micro AWS, uma micro cloud dentro da sua empresa. Ele oferece produtos prontos, só que eles são mais construídos e mais específicos para as necessidades internas. Por exemplo, eu já trabalhei em empresas, prestando consultoria, nem era 40 horas semanais, que eu ajudava 40 projetos. Eram 15 times, se eu não me engano. Eu era a única pessoa de infra da empresa. Então, eu entregava um código de infraestrutura
E aí eu falo assim, ó, galera, se vocês quiserem deployar, é aqui. Aí eu criei um repositóriozinho de template, né? Aí o time novo que entrava um time novo, sei lá, o CTO tinha uma grande ideia com o time de negócio e falou assim, ó, temos que fazer a funcionalidade tal. Subiu um serviço novo. Aí a galera nem falava comigo mais, eu estava tomando conta de outras coisas. A galera que precisava subir um serviço novo, ia lá no template CI, pegava o template do GitHub, clonava ele, seguia a documentação que estava escrita ali, do tipo, ó, tem que trocar isso, você quer colocar variável? Coloca aqui, você quer não sei o quê? Faz isso, você quer habilitar o HTTPS? Habilita aqui, você quer API Gate? Habilita aqui. Então, era como se fosse, pense o time de plataforma nesse aspecto como se fosse uma prateleira. A gente vai colocar produtos na prateleira e vai colocar documentação de como consumi-los. Quem é responsável por usar e manter esses produtos rodando da melhor forma é o time de produto. Agora, o time de plataforma toma conta da plataforma. E aí, normalmente, no mercado hoje, quando a gente fala dessa plataforma, normalmente essa plataforma é Kubernetes. Porque é o que faz mais sentido. Na real, inclusive, dizem que o Kubernetes é um produto de criação de plataformas. O Kubernetes, como ideia, né, ele é um framework de criação de plataformas. Você vai criar a plataforma do jeito que você quiser. E aí, claro, Gomex, porra, mas eu vou ter que fazer Helm, vou ter que saber como deployar? Não, de novo, isso também vai ser um produto. Como deployar, o pipeline, tudo vai ser um produto de infraestrutura. Agora, ele vai ser consumido, usado, e os inputs é fornecido por quem? Pelo time de produto. Né? Por que eu estou fazendo essa decisão? Porque a gente não... Era essa pergunta que eu ia fazer. Por que a gente está fazendo essa divisão de novo? A gente está criando a história do sysadmin. O que está acontecendo? Por que a gente está fazendo de novo essa divisão? De novo, então, não. É uma evolução, mas não é a mesma coisa. Essa divisão ela já está dada. Essa divisão ela é do próprio modelo de como a gente desenvolve software. Porque pense assim, eu sou do time de produto e eu sou do time de infraestrutura. Eu do time de produto, eu do time de infra, como é que eu vou dizer se vai fazer teste unitário ou não? Quando é que vai fazer teste unitário? Antes ou depois? Teste de integração, vai ter ou não vai? Né? Tipo assim, eu faço check da imagem do Docker antes ou depois? Essa série de decisões, né? Qual o nome do projeto, qual a porta que o projeto usa, quais variáveis que o seu projeto vai ter. Não faz sentido nenhum em infraestrutura ser a pessoa que mexe nisso. Então, o que a gente vai oferecer é uma forma fácil para que você só passe os inputs. Né? Você diga assim, ó, meu produto é esse, porque vou falar um exemplo mais prático de como funcionava lá, né? O time novo entrava, o que ele tinha que preencher? Só para vocês terem uma noção dessa distinção, que eu não estou também lavando minhas mãos esperando que o time tome conta das coisas sozinha. Era exatamente isso. No template, a pessoa, se fosse um negócio mais simples, ela só precisava trocar o quê? O nome do projeto, qual porta o projeto ia usar e quais variáveis de ambiente. E se tinha algumas outras funcionalidades como, vai ter HTTPS ou não? É interno ou externo? Tem API Gate ou não tem? Né? É acessível externamente ou não é? Então, tinha uma série de perguntas que eram perguntas todas que só o time de produto podia responder. Então, você ia lá nos arquivos que eu indicava, você respondia isso colocando true ou false e o nome das strings, você fazia isso, colocava seu software lá, ele automaticamente buildava a imagem, aplicava a tag, fazia o upload da imagem, fazia o scan da imagem, deployava na infraestrutura destino, que nesse caso, na época, era SS, não era Kubernetes, e aí você tinha tudo pronto. Então, você não se preocupava com, como é que meu código vai para lá? Não faço ideia. Também não preciso saber. Né? Se eu quiser saber, eu posso abrir o código, que estava disponível para todo mundo. Você podia abrir o código e fazer. Inclusive, eu recebi vários PR de devs que adicionavam funcionalidades novas no Terraform. Isso era bem legal. E aí, o que fazia? Eu era a pessoa que revisava esses PRs. Mas a responsabilidade era minha. Eles podiam até fazer, caso eu não tivesse condição de entregar naquela hora, essas pessoas podiam fazer e eu revisava. Mas a responsabilidade era de quem? Minha, do time de infraestrutura, nesse caso, do time de plataforma. Então, a divisão ela já é dada por conta da própria natureza do negócio, né? Porque um time consegue focar e se aprofundar mais e entregar cada vez mais automação, produtos mais confiáveis, integridade, alta disponibilidade, né, melhores logs, né, melhores formas de consumir logs, e o outro cuida do quê? De como o produto é colocado no ar, né? Que são eles, de fato. Porque senão fica um negócio... Era muito comum antigamente um e-mail que vai e volta, né? Você fala assim, então me diga a porta. Aí vai lá dizer a porta, tá faltando as variáveis. Essa variável tá errada. Trocou. Aí, tipo assim, esse vai e volta, que a ideia de plataforma que é acabar, que é dar poder,
Eu tinha um termo que eu usava antigamente, e que em inglês não faz sentido nenhum, que é, se eu não sou a pessoa, eu de infra, não sou a pessoa que vai decidir se o botão vai ser apertado ou não, por que o botão está na minha mesa? O botão tem que estar na mesa de quem vai decidir. Então, para mim, não fazia muito sentido no passado aquela coisa de você abrir um ticket para fazer deploy. Você abre o ticket e um outro time faz deploy. Assim, poxa, se ele está abrindo o ticket, esse ticket, essa ação de falar assim, eu quero fazer deploy agora, não podia estar na mesa dele? Então, a gente já quebrou com isso. Graças a Deus, hoje, a maioria dos lugares, o deploy é feito baseado no GitHub ou no repositório de código qualquer. Quando o código vai para uma determinada branch ou recebe uma determinada tag, hoje já se faz deploy. Então, isso já é meio que consenso. Tem lugar que não faz, mas é por escolha. Tecnologicamente é possível, né? A gente já sabe que tecnologicamente isso é possível e é muito comum acontecer. O que a gente está fazendo hoje é avançar mais nesse controle, nessa ideia que o time tem mais controle para fazer as coisas, mas é o controle de você poder fazer as coisas, mas também com o controle da infraestrutura. A infraestrutura precisa ter um certo domínio ali de até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que não pode, e a galera chama dos guardrails, né? Tipo assim, você libera a pessoa fazer, mas ó, até aqui. Se você quiser ir um pouquinho mais para cá, eu preciso sentar com você, entender e fazer com que o nosso produto encaixe nas suas necessidades. Porque também não dá para fazer qualquer coisa. O time de infraestrutura precisa ter noção do que está acontecendo para que, quando uma coisa parar de funcionar, a gente consiga dar o suporte devido. Então, por isso que há essa distinção de novo, mas é diferente da forma como era antes. A forma como era antes era tipo assim, os times não se comunicavam, era ticket, era um negócio que não tinha comunicação nenhuma, e hoje é ampla comunicação, mas com uma responsabilidade mais clara. Pelo menos essa é a minha opinião, eu posso estar errado. O que você diria que é a organização necessária para a gente caminhar para isso, no sentido de que infraestrutura no pipeline, plataforma engenharia, o que a empresa precisa ter para começar a caminhar para isso? Não, primeiro ela precisa entender qual é o que é usado internamente, né? Quais são os produtos de infraestrutura utilizados internamente. Aí você vai ter que ver stack de cada projeto, você vai ter que ver os serviços que esse projeto usa. Por exemplo, aí eu sempre vou falar isso, mas vou dar exemplos práticos, né? Por exemplo, você chega na empresa, a empresa que eu prestava consultoria, eu dei uma grande sorte que todos os times usavam Node no back-end, usava Mongo, usava Redis e usava o que mais, meu Deus? Usava RabbitMQ. Tipo, isso eram as coisas que ele usava. Todos os projetos usavam isso, tá? A comunicação entre eles e GraphQL também. Pronto. Todos eles usavam isso. Pelo fato de todos eles usarem a mesma tech stack, para mim era muito fácil, né? Porque, tipo assim, eu já fazia tudo prontinho. O Dockerfile da pessoa já vinha pronto. Tipo assim, ó, tá aqui. Você só precisa botar o código. Você não precisa nem mexer no Dockerfile, se o seu projeto for básico. Porque o próprio Dockerfile que está nesse exemplo que eu lhe dei, ele já vai fazer o npm install do que você botar lá no arquivo no package.json. O que você botar lá, ele já vai fazer deploy. E se não funcionar, se seu build quebrar, o primeiro build quebrar, você vai entrar, vai ver no log do CI/CD, você, opa, eu esqueci de instalar um pacote tal, porque esse pacote é necessário, o pacote do Linux, e não do Node, né? Que às vezes o Node ele precisa de um binário que está na máquina, por algum motivo qualquer. Aí você vai lá, coloca uma linha no seu Dockerfile e agora você tem a sua coisa funcionando. Aí você fala, não faço ideia de como faz isso. Deu esse erro aqui, infra, me ajuda. Aí que entra a ideia da consultoria interna. O time de infra senta contigo e fala assim, então, o que está faltando aqui é isso aqui, ó. Se você botar essa linha, você vai lá, você consegue, entendeu? Então, isso é o trabalho dos dois. Não é aquela coisa de antigamente, tipo assim, é problema seu, nem me procura. Abre um ticket, daqui a 2 semanas eu converso com você. Não. Né? Existe uma distinção de responsabilidades, mas uma ampla comunicação e apoio o tempo todo. E isso sempre para empoderar o outro. Nunca pode ser para criar novos silos. Porque se você sempre depende de time de infraestrutura, se o seu pipeline quebrou, você nem olha o log. O que acontecia, que em alguns lugares ainda acontece, né? O pipeline quebrou. Aí quebrou na parte do Docker. Você, isso é coisa de infra. Aí, infra, resolve para mim. Não. A mentalidade muda um pouco nesse modelo de plataforma, né? A ideia é que você olha e você vai, tipo, se você entendeu, massa, você vai lá e corrige. Se você não entendeu, você vai chamar o time de infra, e o time de infra, nesse caso, de plataforma nesse caso, senta para lhe empoderar. Porque agora você vai entender o porquê deu esse erro,
E na próxima vez você não vai precisar mais de time de infra, porque o time de infra vai estar no quê? Tomando conta de coisas para melhorar o seu trabalho cada vez mais. Então, é por isso que a distinção de responsabilidade é na perspectiva de dar poder. Não, e às vezes o que acontece é isso aqui também, ó. Quando você é o time de infra, você ajudou tanta gente a resolver um problema, você fala, poxa, eu podia automatizar isso aí, né? Eu podia colocar uma coisa aqui no meio do caminho que podia ajudar as pessoas, eu podia melhorar a documentação para dizer que isso aqui é necessário em alguns casos. Então, à medida que você também vai ajudando as pessoas, você vai recebendo inputs. Você vai sendo seu próprio PO do time de infraestrutura, saca? Você vai recebendo inputs e percebendo que agora você pode mudar o seu produto. Porque agora, infraestrutura também é produto, né? Só que é um produto interno na prateleira interna. Algumas pessoas já começaram a mandar algumas perguntas, já vi que, eu não sei se você chegou a ver lá no slide, mas tem algumas perguntas ali no slide. Não sei se você quer começar a responder, começar a ir respondendo, interagindo com essas perguntas. Como você preferir. Tá, vou trazer umas perguntas aqui. Vou trazer primeiro, teve o Marcelo Izacon, que ele trouxe uma pergunta para iniciante, tudo bem? A questão de, para quem está começando os estudos de DevOps, como deve se comportar com o movimento de Platform Engineer? Para tudo, continua, fica louco? O que a gente faz nesse momento aí dessa migração? Não precisa se estressar muito, tá? O que eu aconselho é que você, isso que eu falei, eu sei que mindset é uma palavra meio coach, meio chata, que muita gente usa de forma errada, mas nessa ideia é isso mesmo. A ideia é você ter um mindset dessa separação de responsabilidades cada vez mais. A ideia é que você pare de ver a infraestrutura como um bichinho de estimação seu, um negócio que você toma conta de tudo, que você controla tudo, e passar a pensar que o que você está modelando e entregando vai ser usado por um outro time. E esse outro time, ele também vai mexer nessa sua infraestrutura de alguma forma. Ele não vai ter acesso a SSH normalmente, não vai ter, mas ele vai ter acesso aos logs, ele vai ter acesso a algo para fazer deploy, a sua infraestrutura vai ser modificada por conta desse processo. Então, você tem que pensar, essa é a sua forma de pensar. Mas o que você vai estudar em termos de tecnologia é a mesma coisa. Você vai continuar estudando Terraform, você vai continuar estudando Ansible, você vai continuar estudando os CI/CDs mais famosos, GitLab, GitHub Actions, CircleCI, por aí vai. Você vai continuar estudando essas coisas, você vai continuar estudando Linux, vai continuar estudando Hits, vai continuar estudando tudo que você já estudaria para entrar nessa carreira de DevOps Engineer, que o pessoal chama de DevOps Engineer. Então, o Platform Engineer, o que muda, né, é uma coisa mais prática. Então, a maioria dos treinamentos, inclusive da própria Linux Tips, é focado em, tipo assim, dar exemplos práticos do mundo real do que é ser um Platform Engineer na prática, além de todas as coisas técnicas. Terraform, Ansible, Packer, Kubernetes, Docker. Você vai continuar tendo que aprender tudo isso de forma ad hoc. Mas a sacada diferente de Platform Engineer é como você executa isso no seu dia a dia. Isso que muda, assim, não absurdamente, mas consideravelmente. Pensando aí na questão das empresas, tem uma pergunta aqui que é como todo esse processo ajuda a reduzir os custos operacionais das empresas? Então, isso ajuda muito porque você otimiza, né? Quando você tem uma plataforma única, você deixa de ter várias instâncias por aí, de tamanhos diferentes, né? Porque quando você deixa para qualquer pessoa, né, subir a infraestrutura que quiser, o tamanho da instância que quiser, em algum momento você vai perder o controle. Porque você de infra, você não vai ficar olhando cada caso. Quando você tem uma plataforma como o Kubernetes, por exemplo, você consegue, usando o namespace, fazendo os guardrails bonitinhos dentro do Kubernetes, você consegue garantir que a infraestrutura que você contratou na cloud para ser utilizada, ela vai ser melhor compartilhada, vai ser melhor usada. Você vai usar ela de melhor forma, né? Porque o que acontecia muito era, sei lá, cada time tem um cluster Kubernetes seu, cada projeto ter suas instâncias do tamanho que precisava, e às vezes isso entrava de forma, tipo, você chegava na sexta de noite, tinha que deixar o projeto rodando segunda de manhã, então você botava qualquer instância, de qualquer jeito, aí esquecia lá a instância. Então, quando você organiza isso e coloca dentro de uma plataforma, que essa plataforma, um time específico que vai olhar para ela, é muito mais possível que você diminua os custos. Né? Porque você vai ter, por exemplo, se você tem um time de plataforma que ele está olhando para tudo isso, ele consegue, por exemplo, usar um Spot Instance da AWS, falando sempre da AWS que é mais famosa, tá? Mas tipo, tem outros produtos parecidos na Google e no Azure também. O Spot Instance é tipo assim, são instâncias que morrem de tempos em tempos, né? Ela, de vez em quando, ela para de funcionar. E se você tem um cluster Kubernetes com vários workers, se um worker parar de funcionar, de boa, o outro assume o serviço e a vida continua, entendeu?
Então, quando você tem uma plataforma que tem muita gente olhando para ela, que tem gente tomando conta dela, é mais fácil você fazer coisas com relação à melhoria de melhor custo-benefício de custo. Falando em reduzir custo, mas agora reduzir, a pergunta aqui que já estava era, ajuda a reduzir os riscos humanos na implantação de software? Total, total. Na real, isso é a origem essa é a origem da automação de infraestrutura. Porque quando você faz um trabalho manual, você exige que a pessoa que está ali executando a pessoa esteja no seu melhor dia, seja a melhor pessoa, a pessoa com mais contexto daquilo, e às vezes não é isso, né? Então, se você tem uma pessoa que manja muito, por exemplo, de GraphQL, por exemplo, de fazer deploy de GraphQL, de configurar ele, de botar ele para funcionar. Você tem uma pessoa que é especialista nisso, só que ela está ocupada com outra coisa, ela ficou doente, ela está de férias, sei lá. Então, você não consegue utilizar o conhecimento dessa pessoa naquele dia, porque ela está fora. Quando você automatiza, você bota o conhecimento dessa pessoa toda num código e o robô executa. Então, é muito mais fácil. É muito mais fácil você reduzir os problemas do humano, né? Do humano errar naquele dia, de ele não esquecer uma coisa, não ler a documentação, sei lá, uma série de coisas. Então, sim, a automação, nesse caso, não a plataforma de NIM, mas a automação como um todo, o foco é esse. Boa, não sei, o pessoal estava comentando aqui que o meu áudio estava muito baixo do meu microfone. Melhorou aí, pessoal? Melhorou, Marcelo? Mas enquanto isso eu vou tocando aqui, que eu acho que o pessoal está me ouvindo bem. Mas vamos falando aí se melhorou. Qual a melhor forma de democratizar o consumo dos produtos na empresa? Terraform seria o melhor dos mundos? Outra dúvida. TerraGrunt, você poderia falar sobre? Então, velho, assim, o Terraform para mim sempre atendeu minhas expectativas, né? Eu já dei uma olhada no TerraGrunt, mas eu nunca precisei, tá? Na real, de verdade, assim. Eu acho que tem alguns casos que as pessoas precisam, sim, mas no meu caso eu nunca precisei. Né? As pessoas falam tanto de TerraGrunt que acho que um dia eu vou fazer uma live só do TerraGrunt para mostrar o porquê eu não uso TerraGrunt. Mas, assim, é bom, uma ótima ferramenta, só que para mim nunca foi necessário. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito da simplicidade, gente. Eu tomo conta de muita coisa. Então, assim, eu não quero aumentar o meu grau de complexidade. Eu quero que a coisa seja o mais simples possível. Eu quero que a quantidade de coisas para eu tomar conta, para eu olhar, para eu me manter atualizado, seja menor. Porque, velho, você tem que pensar que a infraestrutura, a gente olha desde da pontinha ali de onde faz o deploy, até o bit que roda lá na rede de um lado para o outro. Então, tem muita coisa para a gente olhar, tem muita coisa para a gente se preocupar. Então, eu gosto de tornar as coisas mais simples. E sim, eu acho que o Terraform ajuda sim a democratizar o conhecimento, a possibilidade, a automação, o poder, né? A ajuda, porque eu gosto desse termo democratizar, porque é isso, né? A ideia de democracia é que você quebre o poder em menores partes, que cada pessoa tenha poder também. Poder de modificação, poder de veto, poder de avanço, de retrocesso, né, de ir. Você não depende de uma pessoa que antigamente era, né, o sysadmin. Antigamente o sysadmin era o Deus, né? O sysadmin, tipo, se o sysadmin falasse não, pronto, eu não conseguia, era uma pessoa só que dominava tudo e essa pessoa dizia o que ia e o que não ia. Hoje não, hoje você tem esse poder um pouco mais quebrado entre várias pessoas, porque é um time que modela como isso vai, pensar que um time de plataforma e infra, e DevOps, SRE, ele trabalha mais no como fazer as coisas. Quando fazer, qual input, aí é outro time. Por isso que a ideia que ele ajuda a democratizar, sim. O Poder dos Inquietos. Não sei se você já leu esse livro, mas é um livro bom nesse pensamento de que as pessoas precisam participar de todo o processo e não uma pessoa trazer as decisões prontas e as outras seguir. A gente passou há muito tempo, não vou dizer que esse modelo não funciona em determinados ambientes, mas hoje em dia, quando a gente fala de desenvolvimento de software, o modelo que é o mais adequado que as comunidades conseguiram chegar é o modelo de uma participação maior. Um modelo onde que as pessoas estejam realmente não só envolvidas, mas estejam comprometidas de ponta a ponta. E cada um sabe um pouco da sua responsabilidade e segue. Seguir aqui, mano. Tem aqui a entrega contínua. Perto do mesmo palco que você falou da questão dos erros, mas a entrega contínua pode ajudar as empresas a manter os sistemas mais seguros? Assim, depende. Assim, como teoria, sim. Como teoria, sim. Porque se a gente pensar que entrega contínua, né, a gente tem que pensar na entrega contínua enquanto conceito e não automatização de deploy, saca?
Porque muita gente às vezes usa os termos para outro. É até bom você tocar nesse assunto, quer dizer, quando a gente está falando de infraestrutura no pipeline, e a gente falar de entrega contínua, a gente falar de continuous deliveries, a gente falar de GMUD, qual que é o embrolho no meio de tudo isso que as pessoas juntam tudo na mesma caixinha? Então, a ideia de entrega contínua, inclusive, eu aconselho muito. Eu acho que o livro Entrega Contínua, por mais que seja caro, vale muito a pena vocês lerem, porque para mim foi uma mudança na minha carreira. Assim, quando eu li o livro, eu falei, nossa senhora, tipo assim, é muito bom. É um livro Entrega Contínua, Continuous Delivery, é muito bom porque ele é um conceito, gente. Ele não é pipeline necessariamente, ele não é automação, ele é o conceito. Então, antigamente, né, com a ideia do Agile, quando o Agile chegou para falar assim, gente, calma, a gente não precisa fazer cascata, a gente não precisa ficar 3 meses fazendo um projeto e depois entregar tudo de uma vez só. A ideia de entrega contínua é que você quebre as suas entregas em pedaços menores e esses pedaços menores você tem um feedback mais rápido. Então, o conceito de entrega contínua é isso. Né? O conceito de entrega contínua é que você possa quebrar a sua entrega em entregas menores e você está entregando o tempo inteiro. Por que isso é bom? Por que isso é bom? Porque não é só produtividade. Isso é bom porque você tem um pedaço menor do que analisar. Então, quando alguma coisa falhou, hoje é muito comum, antigamente não era. Hoje, quando alguma coisa falha, aí você fala assim, o que é que mudou? Qual foi o último deploy? Você vai lá no último deploy, olha o diff e fala, beleza, esse comportamento mudou, então eu não vou olhar tudo, eu vou olhar isso aqui primeiro. Porque eu tenho uma pequena parte do que olhar. Então, a ideia da entrega contínua, ele ajuda sim a ver coisas de segurança, porque se você tem um pedaço menor para você analisar, é muito mais fácil você olhar para aquele pedaço e falar assim, pô, tá seguro mesmo isso aqui? Será que não podia ser feito de uma forma diferente? Mas tente analisar um PR de 10 mil linhas. Tipo assim, não é a mesma coisa. Você vai olhar, você vai chegar no, sei lá, você vai chegar na linha 50, você vai falar assim, aprova isso aqui, tá tudo beleza. Entendeu? Tipo assim, então, sim, se você pensar em entrega contínua enquanto um conceito de você quebrar suas tarefas menores e assim você entregar sempre, sim. Agora, se for só automação, não. Porque, na real, inclusive a galera brincava logo no começo do DevOps, que DevOps é fazer merda em escala, né? Antigamente você fazia merda só em um servidor, né? E o DevOps agora é uma merda que você faz merda em 50 servidores no mundo. Né? Então, sim. Quer dizer, a gente tá acrescentando a camada de automação, de tecnologia, mas a gente não está modificando nenhum conceito. O conceito continua o mesmo. Então, quebra menor, entregas menores, mas entrega de valor continuamente, com segurança, com as revisões necessárias. A cultura permanece a mesma, a tecnologia só está facilitando para que a gente... Você diria que... Para evitar a resposta anterior, para evitar que algo repetitivo tenha interferência humana e que, pô, acontece sempre dessa maneira, por que a gente não automatiza? É o mesmo princípio que a gente começou lá brincando com os scriptzinhos desde o batch. Exatamente, exatamente. Agora, tem um comentário que o Luiz fez aqui, que é sensacional, porque isso ajuda muito a gente a entender os problemas, inclusive, que acontecem, né? Bom, ele Luiz, fala aqui, ó, a parte importante de entender que entrega contínua é um conceito é que conceitos podem ser implementados de diversas formas, usando diferentes ferramentas. Então, tipo assim, é uma ideia. Tudo que eu estou falando aqui é no campo das ideias. Como isso vai ser implementado é uma outra história. É que nem dizer assim, a democracia não serve, não funciona, porque no Brasil não funciona. Então, ela foi implementada de um jeito ruim no Brasil, mas o conceito de democracia é bom. Só foi feito ruim no Brasil. Então, tipo assim, como o Continuous Delivery, através de uma empresa, foi implementado de uma forma ruim, né? Então, tipo assim, ela não é ruim porque o conceito é ruim. É ruim porque foi implementado desse jeito aí. É que nem eu vejo, toda vez que eu vejo alguém falando mal de Docker, Kubernetes, Terraform, eu falo assim, então, velho, o problema, né, não necessariamente da ferramenta. Me fala mais um pouco do erro que tá dando. Aí, quando a pessoa vai explicando, aí você fala, tá vendo aí? O problema tá aqui. Esse é o problema, você implementou errado, né? Então, porque não é um produto, né, que você pega no supermercado e joga, não é sazon, sabe, que você joga na comida e a comida fica gostosa. Você tem que analisar o porquê, quando é que você vai usar, como você vai usar. No caso do sazon, nunca, né, pelo amor de Deus, não usa porra não, é cancerígeno. A gente continua no processo de que não é trazer ferramentas nem templates. É questão, responda as perguntas. Faça as perguntas, responda as perguntas. Se você responder as perguntas, você o tempo inteiro, por isso que eu falei do poder o livro dos inquietos, o poder dos inquietos, porque é justamente isso. A gente não
impõe nada para ser feito. A gente faz perguntas e as pessoas encontram a resposta por que a gente mantém fazendo de certa maneira ou por que a gente precisa experimentar algo novo. Não é porque uma coisa tá dando certo que ela tá certa. Não é porque tá dando certo, não. Não é porque uma coisa parece estar funcionando que ela está certa. Quando você começa a questionar a estrutura, você percebe que poderia melhorar em algum momento, em algum ponto. Não jogar tudo fora, mas melhorar de alguma forma. O Luiz trouxe outro aqui, ele trouxe aqui pelo slide, como evitar silos entre dev e infraestrutura como uma plataforma. Uma parte importante do DevOps foi a mudança cultural. Existe essa preocupação em Platform Engineer? Não, existe, né? Existe, porque a questão toda é sempre como usar, né? É sempre como usar. Depende de como você implementou na empresa que você está, né? Depende muito da implementação, né? Tudo que eu falo aqui é no termo genérico, no termo do ideal, né? O ideal é que seja assim. Só que como você mesmo falou, o ideal é que quebrar os poderes em mais pessoas. Mas tem lugar que você precisa ter alguém para dizer, não, uma pessoa só. Dizer, não, aqui não. Não, às vezes você precisa ter esse papel, você precisa ter essa pessoa. Aí você vai dizer, porque lá é assim, vai ter que ser em todos os lugares. Não necessariamente, entendeu? Depende muito de cada contexto. Então, quando a gente está falando de plataforma engineer, que é o ideal para os lugares onde eu trabalhei, né? Ideal para as coisas que eu estou fazendo. Mas se vai funcionar em todos os lugares, não necessariamente. Você diria que dentro de um conceito de uma empresa que está crescendo muito, você pode ter maneiras diferentes, mesmo nos times de uma mesma empresa, de se atuar nesse processo? Sim, porque você pode ter, por exemplo, o que está acontecendo na empresa que eu estou, né? A empresa que eu estou, a gente comprou outras, né? Adquiriu outras, e a gente tem uma empresa com empresas, né? Então, tipo assim, para a empresa que estava antes, a plataforma está perfeita, está rodando, mas para as outras não está ainda. Então, a gente não precisa empurrar isso para todo mundo. A gente vai sentar e falar assim, tem essa plataforma aqui, meio que um diálogo mesmo, tipo assim, usa isso aqui, tá vendo? Pô, em vez de você fazer desse jeito, usa isso aqui, é só assim, tá vendo? A gente faz desse jeito, faz sentido para você? É empatia, gente. Eu não gosto dessa ideia de um negócio top-down, que tem que ser assim, e as pessoas são obrigadas. É melhor você conversar, porque você nunca vai saber, né? Se o que você está oferecendo acata ou não, porque, por exemplo, na empresa anterior, podia ser, por exemplo, que não tinha ninguém que manjasse de infra. Então, o que você estava fazendo de uma forma mais que chama opinativa, né? Opinionated, né? Dizendo exatamente como as coisas vão ser, funciona para aqui. Mas o time que está chegando é uma galera que tinha uma capacidade muito boa de infraestrutura como código, manja pra caramba, talvez isso não sirva para eles, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que ver se casa, né? Então, sim, pode ter formas diferentes dentro da mesma empresa. Beleza, é bom saber porque às vezes as pessoas podem falar tem que ser igual já que é a mesma empresa, mas não necessariamente. É um bom desafio. Semana que vem daqui a pouco a gente vai trocar ideia com a Decinha lá da Red Hat. E lá também, eles gerenciam times enormes. Então, é um desafio muito louco disso daí. Pode falar que você vai completar. Não, então, eu recebi uma mensagem aqui que meu filho vai chegar mais cedo. Então, em algum momento eu vou precisar de 2 minutinhos só para ir lá embaixo, pegar ele, deixar aqui em casa e voltar para cá, tá? Não, suave. Tem uma pergunta aqui, que está no slide ainda. Uso de pipelines como infraestrutura pode ajudar a encontrar erro antes que as mudanças cheguem em ambientes operacionais ou de desenvolvimento? Pode, de novo, desde que você implemente isso. Porque o pipeline em si, você tem que pensar que o pipeline é um conceito de pipeline mesmo, é linha de produção. Né? É uma esteira que você bota coisas e ele anda. Agora, o que será feito na esteira depende do que você colocar. Criar esse padrão é mais complicado, né? Exato. Aí que entra a questão da experiência do time, né? O time de infraestrutura, quando ele cria um pipeline, ele já pode dizer, galera, o pipeline, o ideal é que você coloque as coisas que são mais rápidas e encontram um feedback mais rápido no começo. Então, eu não vou botar teste unitário depois do teste de integração. O teste unitário tem que ser a primeira coisa. E, na verdade, antes disso, tem que fazer testes estáticos. Eu tenho que olhar se eu tenho um erro de formatação, o linter, rodar tudo estático, tudo que não precise subir o código, tudo seja quase instantâneo. Eu diria até, inclusive, que sugerir que o time coloque isso na sua própria IDE, para que nem saia da máquina da pessoa, saca? Na máquina dela mesmo, rode uma série de coisas e já faça checagens antes dela fazer commit, entendeu? Ou seja, quanto mais camadas de análise você colocar,
tanto no processo de antes de sair do código sair da sua máquina para ir para o repositório, como do repositório dentro do próprio pipeline, melhor. A galera tem um problemaço de pipeline quebrado. Eu adoro pipeline quebrando, velho. Eu adoro porque, tipo assim, se o pipeline quebra, isso mostra que o pipeline está fazendo o que foi proposto. A ideia do pipeline, na minha opinião, é que ele possa quebrar o mais rápido possível. Gente, Agile é o quê? Se é para falhar, que falhe o mais rápido possível. A falha não é um problema. Essa é uma pergunta que estava aqui, já continua para você responder. Qual a função do pipeline? Quebrar. A função do pipeline é aplicar um dos pilares do Agile, na minha opinião, sacou? Se é para falhar, que falhe o mais rápido possível. Sinceramente, a gente tem um problemaço no Brasil, que é lidar com fracasso, lidar com falhas. Parece que o brasileiro não pode falhar nunca, saca? Não pode errar nunca. O primeiro erro já é catastrófico, já é um problemaço. O ideal é o quê? Que você possa minimizar e mitigar os erros. Por isso, o que a gente faz? Ao invés de deployar direto em prod, a gente deploya em dev, depois deploya em stage, aí faz uma série de análises, depois deploya em prod. A gente não vai direto, né? Então, isso é mitigar. Você mitigar a possibilidade de grandes problemas. Então, você deploya no lugar que vai ser analisado e não tem tanto impacto assim. Depois, isso aqui feito, você vai integrar isso em um ambiente de staging que você vai testar com outros ambientes de staging. Então, você garante que não só esse software aqui está rodando de forma contínua, como ele também está conversando com o seu ecossistema, staging. Aí depois você vai para prod. Agora, se você tem um ambiente de dev e um ambiente de staging e ninguém olha, você não tem checagem, não tem integração, você usou o conceito ideal, mas você aplicou mal. Né? Você diria que se esses ambientes não existem e você tem ambiente de dev e ambiente de produção, nós não estaríamos preparados para... aquela empresa não estaria preparada para esse próximo passo. Tem que cumprir essas outras etapas ainda. Depende. Por exemplo, se o seu ambiente de dev faz tudo isso, beleza, é mais arriscado, né? Porque você vai ter um ambiente... Porque assim, você tem que pensar, depende do seu ambiente. Se for um ambiente que tem um microserviço, se tem um monolito, se for monolito, às vezes o ambiente de stage não vai fazer muita diferença, você não integra nada, está tudo no mesmo lugar, então talvez não precise. Então, de novo, sempre depende de como é seu fluxo. Você tem que ver Por isso que eu estou falando que o time de infraestrutura precisa entender o processo de desenvolvimento por conta disso, né? Porque o time de desenvolvimento, o time de infraestrutura precisa entender como a galera de código pensa, como é que é o fluxo, né? Tipo, o que se faz desde o código saiu da minha máquina até o código ser colocado em produção? O que acontece nisso aqui? Quais são as implicações? Né? O que eu integro com quem? Eu converso com quem? O que funciona aqui? Em que momento, em que lugar cada teste é feito? O time de QA testa de forma manual ou ele tem um pipeline que testa tudo automatizado? E aí, quando começa a automatização, aí começam as questões. Tipo assim, poxa, eu tenho um código de dev entrando aqui, um código no ambiente de dev, e ele integra com outros microserviços. Eu vou conectar em qual ambiente? No de dev também? E se o de dev do outro time tiver quebrado? Aí vai parar o time de cá? Então, por isso que eu estou falando que às vezes o ambiente de stage é necessário. Porque, em tese, o ambiente de stage, o OT, vários lugares têm um nome diferente, é um ambiente um pouco mais estável. É um ambiente pronto para virar prod. Ele está pronto. Você só vai fazer as últimas checagens. Então, se esse ambiente está pronto, você pode fazer com que o seu ambiente de dev aponte para esse. Essa é uma das possibilidades. Então, por isso que é bom você ter um ambiente de stage. Mas se o seu ambiente de dev não quebra, e quando quebra você resolve muito rápido, aí você pode ser, né, confiante e apontar tudo para dev, e quando quebrar, todo mundo corre para resolver o rápido possível, senão vai bloquear o coleguinha. Tem uma pergunta aqui que vai de encontro nessa questão que você está falando. No Brasil, a adoção de trabalho integrado entre dev e infra tá legal? Qual que é o seu posicionamento aí dessa integração entre devs e o pessoal de infra nesse processo? Então, eu acho que assim, na maioria dos lugares eu tenho percebido, assim, de uns anos para cá, assim, eu estou nessa empresa há 3 anos, então, assim, eu estou muito voltado ao que acontece aqui e nas consultorias que eu participei. As consultorias também é um pouco enviesado, porque quando a pessoa me contrata para consultoria, ela normalmente tem uma visão de automação de infra um pouco melhor do que a maioria dos lugares. Eu acho que, no geral, esse conflito entre o time de dev e o time de desenvolvimento de software, ele tem diminuído drasticamente, né? As rusgas que existem hoje são por outros motivos,
né? Essa ideia de tipo, o time de infra, time chato, o time que controla. Eu acho que existe muito hoje isso com a galera de segurança, né? A galera de segurança em alguns lugares é uma galera um pouco mais de compliance, a galera um pouco mais chata e na maioria dos lugares de forma necessária, tá, gente? Assim, porque é essa pessoa que mantém ali a parada no nível de negócio e técnico, né? Ele faz essa ponte aí do entender qual o impacto que você vai ter no negócio e o técnico. Mas entre infra e desenvolvimento, eu acho que esse atrito tem ficado cada vez menor. Claro, eu estou falando dentro das experiências que eu tive nos últimos anos, que são completamente enviesadas, eu sei. Aí a última questão é, se você, com tudo que a gente aprende e vê sobre cloud, por que algumas empresas ainda utilizam isso de forma manual? Ainda dão os inputs de forma manual, mesmo na cloud. Como que a gente conseguiria incentivar para que isso não acontecesse? Tempo e profissional, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu estava montando esse time que eu estou hoje, eu dei muita sorte, né? Que hoje eu estou trabalhando com amigos, né? O meu time de cloud hoje são 3 amigos. Inclusive, segunda-feira eu vou para casa de um deles. Mas, assim, eu demorei muito para contratar pessoas, velho. Demorei porque não tem profissional no mercado. Então, você tem um grupo de pessoas que é escasso, é difícil de achar e está sempre atarefado, né? Então, eu passei muito tempo, eu passei 1 ano e meio, diria, 1 ano e meio nessa empresa que eu estou hoje, sozinho no time de infraestrutura. Tipo assim, o CTO era a pessoa que fazia o que eu fazia, depois ele me contratou e falou assim, toma conta aí que agora eu vou fazer coisa de C-level, saca? Eu fiquei sozinho 1 ano. Então, qualquer coisa, eu passei metade desse 1 ano só fazendo coisa manual, porque eu não tinha tempo. Porque, querendo ou não, a automação exige mente tranquila, você precisa sentar, você precisa ver a melhor forma, você precisa orquestrar seu produto, você precisa pensar de uma forma diferente do que eu estava fazendo. Porque eu estava fazendo no começo era apagar incêndio, que infelizmente, a maioria dos lugares ainda acontece. Você tem poucas pessoas, elas estão atoladas de tempo, elas têm uma bola de neve na mão delas, né? Porque à medida que as pessoas vão mexendo na infraestrutura direto, sem um mínimo de interação mais madura, a infraestrutura vai sendo criada da forma incorreta, vai gerando mais débito técnico, e aí quando você pega esse débito técnico, um furacão já está passando aqui, um incêndio ali, aí você fica ali o tempo todo. Então, o problema da maioria dos lugares ainda é tempo das pessoas que têm um conhecimento específico para poderem resolver isso. E a gente só conseguiu resolver aqui quando a gente contratou esse time. A gente saiu de 1 pessoa, hoje nosso time tem 10 pessoas. Aí vai de encontro com a pergunta do Marcelo aqui. Qual a característica que esse tipo de time precisa ter? No nosso caso, nosso time é separado em 3 domínios, né? A gente é uma empresa de DNS, né? Então, a gente tem um foco de rede muito forte. Então, a gente tem um time de network, né, que são 3 pessoas, esse time de network, e esse time espalhados no mundo, né? Tem um cara da Turquia, mora na Turquia, tem 2 caras dos Estados Unidos de time zones diferentes. Então, são pessoas focadas em network, né? Eles só lidam com a questão de rede, de como a rede BGP, a Anycast Network, essas coisas. E eu tenho um time só de banco de dados, e eu tenho um time que a gente chama de time de cloud. Esse time de cloud é o time, tipo, é o gated default do nosso time de plataforma. Tudo que não é database, tudo que não é network, é cloud. Então, esse time acaba tomando conta de todo o resto, né? Então, as características que esse time de cloud tem, né, é o quê? São pessoas que conhecem muito de Linux, são pessoas que conhecem muito de redes, são pessoas que conhecem muito de pipeline, são pessoas que conhecem muito de automação e, principalmente, são pessoas que conhecem muito como um produto é entregue, na perspectiva de desenvolvimento de software. Então, por exemplo, a gente faz hoje isso. Eu participei de uma reunião mais cedo hoje desse esquema. A gente estava tendo problemas recorrentes e falei, galera, o problema todo é porque o log a gente está mandando logs necessários para a ferramenta de log e a gente está perdendo os logs verdadeiros, então é melhor tirar esse log aqui. Essa informação aqui não precisa vir para cá, essa informação tem que vir para cá. A gente tem que mandar para um error handling, em vez de mandar para o log. Então, essas coisas eu só consigo fazer porque eu entendo como é que funciona o processo de desenvolvimento de software. Eu entendo que é um produto de software. Eu entendo como ele funciona. Então, por exemplo, outro dia eu pedi para o desenvolvedor, falei assim, me explica aí como é que você coloca as entradas Redis no servidor Redis. Ele disse, mas por quê? Você só precisa fazer o Redis funcionar. Eu falei, não. Eu quero entender como isso funciona porque a gente está mandando as chaves Redis para o mundo todo. Eu não preciso. Eu só vou mandar a chave que eu preciso para cá, a chave que eu preciso para cá. Então, esse domínio do processo de desenvolvimento de software me ajuda
a fazer a minha execução do trabalho do meu dia a dia. Isso não quer dizer que eu vou codar software, isso não quer dizer que eu vou ser desenvolvedor e fazer sistemas. Até, em alguns lugares até rola, né? Mas não é o caso. Então, as habilidades continuam sendo as habilidades de infra, só que a necessidade de desenvolvimento de software é por conta disso. O Eduardo Bueno trouxe um ponto aqui para a gente pensar. Ele diz que percebe também que esse atrito entre os profissionais está diminuindo, a colaboração tem aumentado, porém ali no nível com os C-levels, ele sente que estão propondo cada vez mais modelos de silos entre as áreas. E se você vê isso também, uma mesma verdade, as pessoas olhando para cada um para sua caixinha ali. Eu vejo, na verdade, em empresas mais antigas, que tem C-level de pessoas que estão em outra mentalidade. Não falo nem de uma geração diferente, porque não é uma questão geracional, é uma questão de forma de pensar mesmo, né? Tem uma galera antigamente que quer um time para responsabilizar, ele quer um bode expiatório para quando o problema acontecer, a culpa é de fulano, a culpa é do teu time, botar um time para competir com outro. Isso é um modelo que não funciona, isso é amplamente provado, e geralmente quem faz isso, você vê os problemas aí, e a galera sai demitindo gente e nunca resolve o problema. Você pensa assim, gente, se você tem uma empresa, você demite gente o tempo todo, e os problemas continuam lá, talvez o problema seja quem está demitindo, né? Então, o C-Level, eu hoje, graças a Deus, eu tenho um time lá de C-Level na minha empresa que ele tem um pensamento completamente jovem, completamente pensando no produto, são pessoas que são técnicos, todos eles, todas essas pessoas são técnicas, né, pessoas que manjam do que está acontecendo. Quando a gente vai conversar sobre tecnologia, sobre o que fazer, eles fazem perguntas profundas, perguntas detalhadas. Não é tipo assim, eu sou administrativo, eu fico aqui só dando chicotada e vocês vão fazendo. Não. São pessoas que sentam com você e falam, por que você está fazendo assim? Aí você explica, beleza, faz sentido. Então, tipo assim, são pessoas que entendem do negócio. Então, por elas entenderem do negócio, elas tomam decisões mais acertadas e não decisões baseadas em livros que talvez não funcionem no lugar onde você está. Né? Por exemplo, a empresa que eu estou, a galera percebeu, por exemplo, que trabalhar 4 dias por semana melhoraria a nossa produtividade. E eles só fizeram isso porque eles também vão trabalhar menos. E eles sabem o impacto disso. E como eles percebem o impacto disso neles, eles conseguem fazer para a gente. Então, o meu conselho é trabalhe em empresas que a galera do C-Level é mais próxima da tecnologia, entende como funciona, ou já foram técnicos uma vez na vida. Pelo menos para mim, é o que deu certo até então. Boa. Cara, vou abrir aqui. Normalmente eu abro o pessoal, às vezes tem a galera da Vind que quer fazer alguma pergunta. O pessoal da Vind quiser abrir o microfone, quiser fazer uma pergunta, sinaliza aqui que eu abro para vocês aí. Tem alguém com alguma pergunta. Mas enquanto isso, cara, tem alguma coisa que de repente a gente não conseguiu abordar aqui, que você fala assim, senti falta de falar sobre isso, faz muito sentido? Não, sim, tem uma coisa assim que, enquanto a galera vai pensando aí, é importante falar. Sobre como os produtos de infra eles são entregues, né? Porque é muito comum a gente achar que a infra toda acontece num pipeline à parte, necessariamente, né? Então, o ideal de novo, é pensar que eu posso sim ter um pipeline de infraestrutura para entregar os produtos, mas esse produto não é infraestrutura direta que será usada no time de desenvolvimento, né? O produto é o produtinho na prateleira, né? É a Holy Ansible que vai ser usada para fazer deploy, é o Helm, é o Chart Helm que vai ser usado para deploy no Kubernetes, é a infraestrutura que vai ser usada para subir um cluster Kubernetes, né? Então, isso aqui é o meu pipeline de entrega de produtos de infra, né? E o pipeline de entrega de software, em determinada parte lá do seu pipeline, ele vai ter uma chamada desse produto para fazer, se for o container, por exemplo, ele vai lá baixar o Helm de como faz deploy do Kubernetes, qual é a forma ideal, tudo que você especificou lá no seu valor.yaml. Aí você vai lá e faz. Então, porque existe uma certa confusão de como o IAC entra no pipeline, né? E um negócio que eu tenho falado muito que é das duas formas. Ele tem um pipeline próprio, só que esse pipeline não é o que cria a infraestrutura de fato. Ele é só um pipeline que constrói o produto que será usado para construir a infra. E aí fica muito mais rápido o seu pipeline, fica muito mais seguro, porque eu tenho um pipeline à parte, eu testo à parte, né? Eu não preciso testar uma coisa de infra dentro de uma coisa de software. Eu tenho meu pipeline à parte que testa isso anteriormente. É que nem uma biblioteca, né? Eu tenho uma biblioteca testada em um lugar, eu não preciso testar se aquela biblioteca funciona, se ela vai fazer o que eu estou querendo, porque foi testado em outro lugar. Isso é uma coisa que a gente não tocou, que eu acho que vale muito a pena, que é uma dúvida comum que ninguém postou aqui ainda. Cara,
Não tem aqui a pergunta. Normalmente, quando eu paro a gravação aqui, o pessoal da Vindi também acaba fazendo outras perguntas. Mas eu paro só a gravação depois que a gente também parou de transmitir para a Twitch. Manda um abraço lá. Eu queria primeiro agradecer a galera que colou aqui na Twitch. Veio o pessoal bacana, principalmente aí o pessoal que a gente acompanha lá no Twitter, que é da nossa bolha, que tá sempre junto com a gente. Obrigado, pessoal que acompanhou. Valeu mesmo. Todo mundo... E manda um abraço pro pessoal que tá lá, Gomex, aí na Twitch. Ontem eu tava com a Thaísa, Tássia. Olha, a Tássia da Ambev, e ela falou assim, eu vou mandar lá uma foto pro Gomex, que ele não... Ninguém sabia que ela ia estar em São Paulo, e agora ela vai ficar um tempo aqui, nesse céu cinza nosso aqui, mandar um abraço pra ela, um beijão. E, cara, manda um toque aí pra galera aí, onde o pessoal pode te encontrar. Você vai estar nos DevOps Days aí por esse tempo. Provavelmente em 1º de maio a gente tá bolando um rolê aí para todo mundo que quer fazer o 1º de maio. E manda um abraço pro pessoal. Então, muito obrigado. Muito obrigado a você primeiro pelo convite. Assim, como eu falei, assim, o que você fizer e me chamar, eu vou aceitar, né? Independente do que for, eu confio muito no seu trabalho, gosto muito do que você faz, então pode contar comigo sempre o que você quiser. Assim, estou muito feliz de ser convidado, adoro compartilhar. Compartilhar conhecimento é tipo um objetivo meu de vida, assim, eu amo compartilhar conhecimento. Então, toda oportunidade que eu tenha de compartilhar, eu quero fazer, então pode contar comigo. Obrigado por todo mundo estar aqui, por todo mundo que está na live também lá na Twitch, né? Se vocês ficaram com vergonha de postar aqui, né? Fala comigo no Twitter, manda um tweet, né? Então, isso é uma coisa. E aí, aproveitar a oportunidade para falar do DevOps Days. Gente, dê uma olhada, devopsdays.org. Vai acontecer vários DevOps Days esse ano. Se você tem uma cidade que você está e não tem DevOps Days ainda, entre em contato comigo, com o Somatório, né, e com a própria Camila, né, Camila Punk. Entre em contato com essa galera que você pode ajudar a fazer o DevOps Days, né? O DevOps Days é um evento muito bacana, ele tem um impacto muito bom na comunidade. Então, o próximo DevOps Days, se não me engano, é Aracaju, né? Mas vai ter também no Rio, Juiz de Fora, como eu falei, e Salvador, né? Se vocês quiserem aproveitar para fazer um turismo em Salvador, a gente vai logo lançar a data de Salvador, então aguardem, né? Guardem uma graninha aí para vir, para curtir aqui o DevOps Days com a gente. Pessoal que tá online aí, conseguir me ajudar. Tem alguém aí na Twitch online pra gente fazer uma rádio pra galera que tá lá. Eu vou parando a gravação aqui enquanto o pessoal vai falando aqui na Vindi. Segura mais um pontinho aí, já que sua criança não chegou. Mais 2 minutinhos. Tranquilo. Boa. Deixa eu ver se tem uma rádio pra eu mandar a rádio aqui pra galera. Pra quem que eu posso mandar? Hoje é sexta? Não tá. Eu vou mandar a rádio por aqui e já falo pro pessoal. Cara, valeu, obrigado a todo mundo mesmo aí. Pessoal que tá na Twitch, aquele abraço e a gente vai se falando. Semana que vem tem feriado, depois dia 14, Decinha, Red Hat, tá aqui com a gente também. Valeu, até mais.